Olá, estudantes de matemática. Vamos verificar se essa função y é uma solução para a equação diferencial y duas linhas menos 6 vezes y' mais 3y igual a zero. Aqui, y duas linhas é a segunda derivada da função y em relação a x, y' é a primeira derivada da função y em relação a x. Para fazer essa verificação, se essa função y é uma solução para essa equação diferencial, nós precisamos substituir a função y e as suas primeira e segunda derivadas na equação, nessa equação diferencial, verificar se o lado esquerdo da equação também vai resultar zero, ficando uma identidade 0 igual a zero. Então, para isso, nós vamos precisar calcular a derivada dessa função y, tanto a primeira quanto a segunda derivada. Então, como a função y é uma função que tem a multiplicação de duas outras funções, é e na 3x vezes o cosseno de 2x, eu vou utilizar a regra da cadeia, que diz que quando eu quero calcular a derivada de uma multiplicação de duas funções, digamos aqui função u e função v, pela regra da cadeia, eu faço u dv em relação a x mais v du em relação a x. Essa é a regra da cadeia, que é a regra que eu vou precisar utilizar para calcular a derivada dessa função y igual a e na 3x cosseno de 2x. Então, eu vou considerar aqui como sendo a minha função u e na 3x. E a minha derivada de u em relação a x, derivada de e na 3x é 3e na 3x. E a minha função v é cosseno de 2x. A derivada, vou colocar aqui embaixo, derivada de v em relação a x, a derivada do cosseno de 2x vai ser menos 2 seno de 2x. Então, agora eu aplico a regra da cadeia para colocar aqui a derivada dessa função. Então, é u e na 3x dv, então, que multiplica menos 2 seno de 2x mais v, que é cosseno de 2x, vezes a du, que é 3e na 3x. Então, vamos melhorar essa derivada. Y' é igual que fica menos 2e na 3x seno de 2x mais 3e na 3x cosseno de 2x. Então, nós já temos agora a nossa primeira derivada da função y. Com essa primeira derivada, nós vamos calcular a segunda derivada. E para calcular a segunda derivada, nós também vamos precisar utilizar a regra da cadeia. Só que nós vamos utilizar a regra da cadeia duas vezes aqui. Porque nós temos uma soma e a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. O que nós vamos fazer, na verdade, é a derivada de menos 2e na 3x seno de 2x e a derivada de 3e na 3x cosseno de 2x. Então, vou colocar aqui.
y, duas linhas agora, né? Então agora a minha função u é menos 2e na 3x e a minha função v seno de 2x. Então aplicando a regra da cadeia, eu já vou aplicar direto aqui, é igual a u, então é menos 2e na 3x, vezes a derivada da função v. Então, a derivada de seno de 2x é igual a 2 cosseno de 2x. Mas, eu ainda estou calculando a derivada desse primeiro termo aqui. É a minha função v, que é seno de 2x, vezes a derivada de u. E a derivada de u, derivada de menos 2e na 3x, é igual a menos 6e na 3x. Melhorando aqui essa segunda derivada. Ah, não, ainda falta calcular a do segundo termo ali. Então agora vamos colocar um mais aqui. E agora eu vou calcular a derivada desse segundo termo, porque só o que eu calculei foi a do primeiro termo ali. Então, de novo, utilizando a regra da cadeia, é u, e a minha função u é 3e na 3x, então 3e na 3x, dv, a derivada do cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x, então vou colocar aqui menos 2 seno de 2x, mais v, que é cosseno de 2x, vezes a derivada de u. E derivada de 3e na 3x é 9e na 3x. Melhorando aqui agora, vamos ver o que dá para aperfeiçoar aqui. Aqui nós temos menos 4e na 3x cosseno de 2x. Esse é o primeiro termo. Menos 6e na 3x, vou deixar ali o coeficiente com e na 3x sempre na frente aqui, seno de 2x. Aqui, menos o 6e na 3x seno de 2x e mais 9e na 3x cosseno de 2x. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes aqui. Então, o termo que tem aqui o cosseno de 2x, nós temos menos 4e na 3x e 9e na 3x. Ambos têm a mesma parte ali, a mesma parte literal, digamos assim. Então, o que vai resultar, na verdade, é em 5e na 3x cosseno de 2x. E a parte que tem seno de 2x, ambos são iguais a menos 6e na 3x. Então, fica menos 12e na 3x seno de 2x. Pronto, agora nós já temos a primeira derivada e a segunda derivada. E temos também a função, então basta que a gente coloque na equação diferencial, ali original,
para verificar se essa função y é a solução dessa equação diferencial. Vamos fazer isso agora nesse nosso próximo passo. E agora nós já temos a função y, a derivada da função y e a segunda derivada da função y. Então, nós vamos substituir na equação diferencial a função e as suas respectivas derivadas e verificar se o lado esquerdo da equação vai resultar zero também. Então, primeiro ali a segunda derivada. Então, eu vou colocar 5, que multiplica o e na 3x, cosseno de 2x, menos o 12e na 3x, seno de 2x. Agora, seguindo lá a equação, é menos 6 vezes a primeira derivada. Então, é menos 2e na 3x, seno de 2x, mais o 3e na 3x, cosseno de 2x. E mais o 13, que multiplica a função y, que é e na 3x, cosseno de 2x. Nós vamos verificar se isso vai resultar zero. Então, vamos ir agora melhorando essa equação, na verdade, né? Aqui eu só vou repetir esse 5e na 3x, cosseno de 2x, menos 12 e na 3x, seno de 2x. E agora eu vou fazer essa multiplicação. Menos 6, que multiplica o menos 2, vai ficar mais 12 e na 3x, seno de 2x. E o menos 6, que multiplica o 3, vai ficar menos 18 e na 3x, cosseno de 2x. E ali é 13 e na 3x, cosseno de 2x igual a zero. Agora vamos pensar aqui nos termos semelhantes. Primeiro, já identificamos aqui um menos 12e na 3x seno de 2x e um mais 12e na 3x seno de 2x, que nós já vamos cancelar. O 5e na 3x cosseno de 2x, eu vou juntar com esse 13e na 3x cosseno de 2x. Então, eu vou ficar com 18e na 3x cosseno de 2x menos 18e na 3x cosseno de 2x. E isso vai resultar zero. Então, nós ficamos aqui com zero igual a zero. Ou seja, verificou-se a identidade nessa equação. Então, a gente conclui que essa função y igual a e na 3x cosseno de 2x é uma solução para essa equação diferencial que foi apresentada.